O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da redução do prazo de comunicação de faturas à autoridade tributária em 2023. Desde 1 de janeiro de 2013, que nos habituámos a lidar com o sistema e-fatura, através do qual os agentes económicos estão obrigados à comunicação eletrónica à autoridade tributária dos elementos das faturas e dos restantes documentos fiscalmente relevantes. O sistema e-fatura, além de ser um ambicioso programa de combate à fraude e à evasão fiscais em Portugal, permitiu a implementação e funcionalidade de soluções como o IRS automático ou o IVA automático e disponibiliza informação quer internamente, por exemplo, para análise de reembolsos de IVA ou no âmbito de procedimentos de cruzamento de dados pela autoridade tributária, quer externamente, por exemplo, para agilizar a execução da contabilidade das empresas, pese embora continuar a ser exigido aos empresários a entrega à contabilidade dos originais das faturas que suportam as suas compras de bens e serviços em suporte papel ou eletrónico. A comunicação das faturas à autoridade tributária começou por poder ser feita até ao dia 20 do mês seguinte ao da sua emissão. Em 2019 foi feita até ao dia 15 do mês seguinte e desde 2020 pode ser feita até ao dia 12 do mês seguinte. Prazo que vigora presentemente e pode ainda ser utilizado para comunicar as faturas do mês de dezembro de 2022. O artigo 317 da Lei do Orçamento do Estado para 2022, publicada em 27 de junho, alterou o artigo 3º do Decreto-Lei nº 198 de 2012, de 24 de agosto, passando a prever-se que a comunicação dos elementos dos documentos à autoridade tributária deve ser efetuada até ao dia 5 do mês seguinte ao da sua emissão. E criou uma nova obrigação para, no mesmo prazo, os sujeitos passivos que durante o mês não tenham emitido documentos, comunicarem esse facto à autoridade tributária através do Portal das Finanças. Contudo, o artigo 330 daquela lei definiu que estas alterações só produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, estabelecendo-se assim um período transitório de adaptação, quer dos sistemas informáticos de faturação, quer dos sujeitos passivos. Porque, com este encurtar do prazo de comunicação das faturas à autoridade tributária, pretende-se incentivar cada vez mais a faturação informatizada para quem ainda pode e fatura em papel, e pretende-se também incentivar a comunicação dos documentos em tempo real via web service ou por web service mensal, em detrimento da entrega do ficheiro SAFT da faturação ou da comunicação manual. Importa também referir que a Lei do Orçamento do Estado para 2022 revogou, em definitivo, a comunicação da informação global de faturas emitidas em papel, uma possibilidade transitória prevista para os anos de 2013 a 2015, ao abrigo da qual os sujeitos passivos, optando pela declaração para a comunicação dos elementos das faturas, prevista na Portaria número 426-A de 2012, poderiam não comunicar as faturas sem NIF do adquirente na informação parcial ou individual. Mas, como a funcionalidade foi mantida no sistema e-fatura, alguns sujeitos passivos continuavam a utilizá-la indevidamente. Apesar do referido período transitório, constata-se que muitos programas informáticos de faturação certificados pela autoridade tributária
não dispõem ainda de funcionalidades de comunicação em tempo real e, em alguns casos, nem sequer possibilitam comunicação por web service mensal, o que constitui um pressuposto da comunicação automatizada a partir do programa de faturação, dispensando o trabalho manual de emissão e submissão do fecheiro SAFT. Esta automatização do reporte da informação, através dos próprios programas informáticos, constitui uma forma de alcançar os objetivos de maior rapidez, melhor qualidade e, sobretudo, menores custos de cumprimento. Mas também ainda existem muitas empresas sem o posto de faturação ligado à internet. E, por outro lado, verifica-se também que muitos sujeitos passivos de IRS, ainda em número considerável, daqueles que não têm contabilidade organizada e que faturam menos de 50 mil euros por ano, ainda emitem faturas em documentos pré-impressos em tipografia autorizada e com a necessidade de procederem à sua comunicação manual e individual. Neste contexto, mostra-se de momento impraticável a comunicação atempada até ao dia 5 do mês seguinte de todos os documentos a comunicar à autoridade tributária, quer por sujeitos passivos, quer por muitos contabilistas que prestam também este serviço aos seus clientes. E o despacho número 8/2022, de 13 de dezembro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, veio determinar que, relativamente às faturas e outros documentos fiscalmente relevantes emitidos em 2023, a obrigação de comunicação dos respectivos elementos prevista no artigo 3º do Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de agosto, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12/2022, de 27 de junho, bem como a comunicação da não emissão de documentos dessa natureza, possam ser efetuadas sem quaisquer acréscimos ou penalidades até ao dia 8 do mês seguinte ao da sua emissão, sem prejuízo do disposto no artigo 57A da Lei Geral Tributária. Assim, e clarificando, apesar da entrada em vigor do novo prazo em 1 de janeiro de 2023, excepcionalmente e contrariando o disposto no artigo 297 do Código Civil, a comunicação das faturas e outros documentos fiscalmente relevantes emitidos em dezembro de 2022 pode ser feita até ao dia 12 de janeiro de 2023. A comunicação das faturas e outros documentos fiscalmente relevantes emitidos a partir do dia 1 de janeiro de 2023 pode ser feita até ao dia 8 do mês seguinte ao da sua emissão ou, quando aplicável, até ao primeiro dia útil seguinte, salvaguardando-se o previsto nas chamadas férias fiscais, que possibilita que os documentos emitidos durante o mês de julho possam ser comunicados até ao último dia do mês de agosto, seja este útil ou não. A nova comunicação da não emissão de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, a efetuar pela primeira vez para o mês de janeiro de 2023, pode ser feita até ao dia 8 do mês seguinte ou, quando aplicável, até ao primeiro dia útil seguinte. A comunicação da não emissão de documentos no mês de julho pode ser feita até ao último dia do mês de agosto, seja este útil ou não. Sobre esta matéria, o mesmo despacho determina que, durante o ano 2023, a autoridade tributária implementa a emissão de alertas informativos e de apoio ao cumprimento dirigido aos contribuintes que não comuniquem os elementos das faturas e outros documentos fiscalmente relevantes até ao dia 5 do mês seguinte à sua emissão ou ao primeiro dia útil seguinte, quando aplicável. Se, por exemplo, comunicar os documentos no dia 7 do mês seguinte ao da sua emissão, não se surpreenda se receber uma mensagem da autoridade tributária a lembrar que o deveria ter feito até ao dia 5. Será a autoridade tributária a lembrar que o que consta na lei, como prazo, é o dia 5. Em 2023, pode comunicar até ao dia 8 sem coimas, mas em 2024 deverá ser cumprida aquela data limite.
Para mais informações relacionadas com o tema abordado, consulte o despacho do CEAF número 8/2022, disponível no Portal das Finanças. Este despacho vem também permitir a comunicação dos inventários de 2022 não valorizados até ao dia 28 de fevereiro de 2023 e a aceitação de fatura simples em PDF que, até ao final do próximo ano, podem continuar a ser consideradas como faturas eletrónicas, mas apenas para os efeitos previstos na legislação fiscal, como a dedução do IVA ou o suporte fiscal dos gastos. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.